ser colocada lá no canal. Mas nessa mensagem que vocês estavam falando aí sobre morte, o versículo que veio ao meu coração foi: o apóstolo Paulo, no final da carreira, diz o quê? Meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas nós não estamos no final da carreira, portanto não vamos falar esse versículo. Esse versículo não se encaixa pra gente. Lá na frente, quando chegarmos ao ponto de dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas por enquanto estamos no início da carreira. Todos nós que estamos aqui somos iniciantes na carreira da pregação do Evangelho. Amém? Quando eu estava em casa, eu pensando assim: Senhor, se for me dada a oportunidade, o que é que eu vou falar? E subiu ao meu coração o livro de Daniel, que foi por onde eu passei essa semana. Eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos, de Daniel 1 a Daniel 6. Eu não vou ler tudo, a gente vai comentando, porque foi algo que me chamou muito a atenção. São homens conhecidos nossos, né? Abra a sua Bíblia lá em Daniel. Deixem apostos aí, porque a gente vai passar pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, pelo capítulo 3, e vamos ver para onde é que Deus nos leva. Esse livro, ele traz coisas fascinantes. Eu acho fantástico o livro de Daniel. Para mim é um dos livros proféticos que mais me encantam. E a gente vai começar no capítulo 1 falando do ingresso desses jovens, né, desse povo hebreu na Babilônia. Foi profetizado por vários profetas de que o reino de Israel seria sucumbido e o reino babilônico assumiria o controle. E muitos foram levados cativos para aquela região. E dentro desses cativos haviam homens pelo nome de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o livro de Daniel vai trazer coisas fantásticas, milagres, maravilhas, Deus operando coisas maravilhosas através desses homens. E uma coisa que acontece no capítulo 1 é o posicionamento desses jovens diante daquela cidade, daquela nação idólatra, pagã, cheia de feitiçarias. E eles propõem no coração em não se contaminar. No versículo 8 do capítulo 1 diz assim: Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão por parte do chefe dos eunucos. O povo de Israel tinha dado por Moisés, Deus deu através de Moisés, leis dietéticas. Havia animais que eles não podiam comer, havia orientações do que eles não podiam fazer em termos de alimentação. Só que o povo babilônico não observava essas leis dietéticas. Então eles comiam sangue, eles comiam animais impuros. E Daniel colocou no seu coração, juntamente com aqueles jovens, de não se contaminar com as iguarias do rei. Não importava o que tivesse na mesa, ele não queria beber, ele não queria comer. Além do que a maioria daqueles alimentos que era colocado ali diante dos nobres eram consagrados a ídolos. E Daniel se posiciona firme e Deus coloca no coração dos eunucos graça a favor de Daniel e dos seus amigos. Porque eles se posicionam. Isso traz uma lição muito grande para nós. Não importa diante de quem você esteja, diante de quem nós estejamos, não tenha medo de se posicionar na sua fé. Nós moramos numa nação, numa cidade, num estado aberto para o Evangelho, democrático, que não há impedimento da pregação da palavra. Hoje estamos aqui no bairro, falando abertamente, com a caixa de som. Existem países aí que nós seríamos silenciados automaticamente, porque não é permitido falar do Evangelho. Mas aqui estamos na bênção, na graça, temos a liberdade de culto, temos a liberdade de falar de Deus de uma maneira clara, aberta, no público, seja do lado de fora, numa praça. Em muitos lugares isso não é permitido. Nessa região dos babilônicos, haviam deuses e ídolos que eles orientavam que fossem adorados. Eles não podiam adorar qualquer Deus. E Daniel e seus amigos se posicionam firmes diante da sua fé. Eles vão diante dos eunucos e dizem: olha, nós somos cristãos, somos filhos de Israel e nós não vamos nos contaminar. Nos permita não nos contaminar com essas iguarias. E eles acham graça. E aí ele tem medo e pede: não, mas se você ficar muito magro, se você perder peso, ele fez: não, vamos fazer um teste, 10 dias, comendo legumes, verduras, frutas. Se em 10 dias essa dieta não nos fizer bem, o senhor pode mudar. Em 10 dias,
aqui no capítulo 1 diz que Daniel e os seus amigos eram mais viçosos e corados do que os demais que participavam da mesa do rei. Deus fez um milagre ali. Deus conservou a vida de Daniel para que ele não se contaminasse com alimentos impuros e proibidos pela lei. E no capítulo 1, no final do capítulo 1, versículo 20, tem um texto que eu acho maravilhoso, um versículo tremendo. Daniel 1:20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. Depois de um período, eles ali sendo tratados, trabalhados, eles foram levados diante do rei. E tudo que o rei perguntava, eles eram mais inteligentes do que os demais magos. Deus deu a Daniel e aos seus amigos inteligência, sabedoria, graça, força, poder, fé. Eles eram os homens revestidos, amados, dessa sabedoria que vinha do alto. E eles alcançaram dentro daquele reino poder, posições de autoridade. No capítulo 2, Daniel interpreta um sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele tem um sonho, ele fica perturbado, ele está tão perturbado que ele não lembra o sonho e não lembra a interpretação. E ele queria matar todo mundo e baixou um decreto, olha, se ninguém me disser o que é que eu sonhei. E o povo dizia, mas rei, conte o sonho. Ele disse, não, vocês estão me enrolando, eu quero que você me diga o que foi que eu sonhei e me diga o que é que eu sonhei. Ele não queria apenas a interpretação, ele queria lembrar o que ele sonhou, algo praticamente impossível. E os magos diziam, mas rei, eu preciso saber primeiro o que você sonhou para depois eu saber o que significa. E aí ele manda matar todo mundo, e quando chega a informação para Daniel que todos os sábios e magos iriam ser mortos, Daniel diz, calma lá, eu nem fui consultado ainda, vamos perguntar aqui, vamos saber aqui, vamos orar para saber que sonho é esse. E Daniel chega diante de Deus e faz uma oração que eu acho maravilhosa. Abre a sua Bíblia aí em Daniel 2, versículo 20 em diante. Daniel chega diante de Deus. Antes, ele interpreta, Deus dá a ele, no versículo 19 diz assim, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse ao Senhor Deus do céu, dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e a força e o poder. Ele muda tempos e muda estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel reconhece que a sabedoria veio de Deus, é dele. Nós somos apenas vasos, amados. E todos nós temos capacidade em Deus de sermos suas testemunhas. Todos nós. Não importa quantos anos você tenha, quanto estudo você tenha, você é uma testemunha de Deus. Você é boca de Deus na terra. Você pode falar para um vizinho, você pode falar para um amigo, você pode falar das experiências que tem tido com Deus com qualquer pessoa, na sua linguagem, na sua maneira. E Daniel exalta a Deus ali pela revelação deste sonho. E ele traz essa palavra que eu acho assim fantástica. É Deus que remove reis e é Deus que estabelece reis. As autoridades que foram constituídas e que estão constituídas estão aí porque Deus permitiu que estivessem. Ninguém é levantado sem que Deus permita. Ele é soberano, ele é exaltado, é ele que estabelece reis. E aí Daniel interpreta os sonhos e o rei coloca Daniel numa posição mais elevada. Ele vai subindo em posição diante das manifestações de milagres através do poder de Deus naquela região. Ele não se contamina, ele se preserva, a fé dele é revelada, ele abertamente fala, eu sou judeu, sou filho do Deus de Israel. Ele levanta a bandeira da fé. E nós precisamos ser assim, não podemos temer diante de ninguém e de nada. Somos filhos de Deus e viveremos de acordo com as leis do céu. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí no capítulo 2 ainda, lá embaixo, no versículo 47, o rei disse a Daniel, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses
e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério a você. O próprio Nabucodonosor reconhece o poder de Deus em lembrar o sonho e trazer a interpretação. Eu não vou falar do sonho porque vocês conhecem a história, como disse Cláudio Duarte, eu não preciso falar tudo, depois vocês leem. Cláudio Duarte é outro. No capítulo 3 vem algo fascinante que, cada vez que eu leio o livro de Daniel, eu fico embevecida de tantos milagres que Deus fez naquele lugar através daqueles homens. No capítulo 3, o rei dá uma de doido e quer adoração. Levanta uma estátua e manda todo mundo adorar. E diz, ele incitado pelos outros, porque os colegas magos e cantadores e sábios não gostavam de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Eles tinham inveja. Então o que é que eles queriam? Destruir esses homens que tinham o poder de Deus. E o que é que ele faz? Incita o rei a levantar uma estátua para que seja adorada. E diz, olha rei, tem uma estátua aqui, pede a todo mundo que adore. E quem não adorar seja lançado na fornalha de fogo. Aqueles homens olham para um e para outro e imaginam que eles devem ter dito, você vai entrar? Ele falou, não, você vai entrar também não. Eu também não entro não. Então vamos ficar firmes. E aí quando tocava a música, todo mundo se rendia de joelho, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá estavam eles de pé. E quando tocava de novo, esses homens começaram a ficar agoniados. No versículo 12, eles vão diante do rei e fazem uma denúncia. Há homens judeus que tu constituíste sobre os negócios do reino, eles eram homens de autoridade. Eles estavam no governo de Nabucodonosor. E aqueles homens invejosos chegam para ele e dizem, olha, tem homens aí judeus que tu constituíste nos negócios da província. Um que se chama Sadraque, o outro Mesaque e o outro Abednego. Esses homens não fazem caso de ti, eles zombam de ti. E não adoram os deuses que tu ordenam, nem se curvam diante deles, como tu mandaste. Eles denunciam. E o rei, enfurecido, manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E diz, olha aqui, eu vou mandar tocar e vocês vão se ajoelhar. Eu acho a resposta daqueles homens amados de uma coragem. E vejo que Deus respalda aquela coragem. Deus, Ele traz um respaldo para aqueles homens. Aí o rei diz, agora pois está disposto, versículo 15 do capítulo 3. Quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, se não adorarem, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Disse Nabucodonosor. Olha a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó rei Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos responder. Olha, não precisa mandar tocar não. Não precisa mandar tocar não, que a gente não vai se ajoelhar. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei, ótimo. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantastes. Gente, que coragem! Eles estavam enfrentando o poderoso daquela nação, o rei, a autoridade máxima. Seria a mesma coisa que chegássemos diante do presidente da República, diante de uma ordem federal, e disséssemos, não, nós não vamos fazer isso porque a lei não permite, a nossa lei não permite. Pensem aí, que autoridade. Olha, se Deus quiser me livrar, ótimo. Mas se Deus não quiser, fica sabendo que a gente não adora a tua imagem. Aleluia. A gente não vai se prostrar diante da tua imagem de ouro, porque nós temos um Deus para adorar. E somente diante desse Deus é que prostramos o nosso joelho. Amados, que coragem. Será que se eu e você estivéssemos lá, nós faríamos isso que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram? Levantar e empunhar a bandeira do Evangelho a tal ponto de dizer, não, nós não vamos nos curvar. Se tão pouco às vezes a gente se curva no nosso dia a dia, não é verdade? Mas Deus nos chama nessa noite a olhar para esses homens e a ter a coragem que esses homens tiveram. Eu preciso dessa coragem. Amém, Jesus. Nós precisamos dessa coragem. Não, nós não vamos nos curvar diante desse mundo. Nós não vamos nos curvar diante das delícias desse mundo. Isso é forte. Isso nos ensina. Aleluias. E esses homens entram na fornalha e vocês sabem o que aconteceu. Jesus entra com eles. Amém. Eles passeiam no meio do fogo. Aleluia. Um fio de cabelo. Louvado seja Deus. O poder de maravilhas entra em operação. E aqueles homens são livres. Amém. São salvos da mão
do rei. No final do capítulo, novamente, o rei se curva e engrandece o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho assim encantador as coisas que Deus fez através desses homens e o que está escrito para o nosso ensino, para o nosso exemplo. Deus nos quer, olhando para esses homens e seguindo o exemplo deles, levantar uma bandeira de cristão, não negociar com o mundo, não negociar com as trevas, não negociar com o sistema governamental, se posicionar diante da Bíblia e seguir o que Deus manda dentro da sua palavra. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. No capítulo 4, Nabucodonosor enlouquece, pira, perde o juízo, vai comer grama, passa lá um bom tempo louco. Vocês conhecem a história, não precisa a gente batalhar em cima disso. Meu foco é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nessa noite é para eles que nós vamos olhar. No capítulo 5, já é outro rei, o filho de Nabucodonosor, o neto de Nabucodonosor, Beltesazar, que dá uma de maluco, faz uma orgia e pega todos os utensílios do templo que foram trazidos de Israel para a Babilônia e coloca para servir as pessoas naquela orgia. E uma mão invisível chega na parede e escreve uma sentença. E a Bíblia diz que Beltesazar tremia tanto que os joelhos batiam um no outro de tanto medo quando ele viu aquela mão invisível escrevendo aquela sentença na parede. Apavorado, manda chamar os magos, os entendidos, os sábios. Ninguém sabia dizer o que era aquilo. A mãe dele, a avó dele, não sei exatamente, lembra, olha, no tempo do teu pai havia um homem chamado Daniel, em quem há o Espírito dos deuses. Aleluia. Daniel já estava tão conhecido pelos milagres que Deus fazia através dele, que passou geração, entrou rei, saiu rei, e Daniel está lá, manifestando o poder de Deus através da sua vida, sendo canal de milagres através da sua vida. Amados, isso é muito forte. Não importava quantos anos de serviço ele tinha, mas ele estava firme na fé, inabalável e sendo canal do fluir de milagres. E a Bíblia diz, aqui no capítulo 5, que Daniel chega e Beltesazar diz, olha, eu vou te dar ouro, vou te dar prata, vou te dar posição, se tu me disseres o que está escrito aqui. E ele volta-se para Beltesazar e diz, olha, não precisa você me dar nada, fica com o teu ouro, fica com a tua prata, mas o que está escrito aqui eu vou te dizer. Deus contou os teus dias, tu fostes mal, e Ele contou os teus dias, ainda hoje haverá a queda do teu reino. Naquele momento, enquanto Daniel está interpretando aquela palavra, o governo de Dario invade o palácio, toma aquele lugar, mata o rei, mata os seus soldados e estabelece o governo. Mas Daniel permanece no mesmo lugar. Aleluia. Daniel não é deposto, nada acontece com aqueles homens. Por quê? Por causa da sua fé. E ele chega para o próximo rei, Dario, e continua servindo ao governo na mão de outro rei. Entra rei, sai rei, e Daniel está posto como governador da Babilônia. Amém. Ele não sai, porque quem colocou Daniel lá não foi outra pessoa, foi o próprio Deus de Israel. Aleluia. Ele saiu da sua terra como escravo, mas subiu a Babilônia e se tornou governador, se tornou posição de autoridade, porque foi Deus que o colocou ali. E aí chega o momento do grande confronto. Daniel já estava numa certa idade. E Dario mais uma vez senta no trono. E parece que todo mundo que senta no trono enlouquece, se enche de orgulho e quer adoração. Dario senta lá e chega aos invejosos de plantão. Olha, Dario, nós vamos fazer aqui um decreto para que todos te adorem. Claro, Dario estava cheio de si e ele aceita aquilo e faz um decreto que nenhuma pessoa naquela cidade, naquela região se prostrasse a nenhum deus a não ser a Dario durante um período de 30 dias. Daniel olhou assim e disse, coitado. E assim que Daniel soube do decreto, foi para o seu quarto, com a janela que estava voltada para a região de Jerusalém, dobrou seus joelhos e orou ao seu Deus. Aleluia. Os homens vendo aquilo, porque sabia que a única forma de pegar Daniel num vacilo seria através da lei, seria através da palavra, seria através da sua fé, da sua religião. Quando eles sabem que Daniel estava orando, eles chegam para Dario e denunciam Daniel. Olha, rei, aquele Daniel não está obedecendo ao teu decreto. Mas Dario sabia quem era Daniel. Daniel já tinha
sido bênção na vida de Dario, conselheiro. Dario sabia o perfil de Daniel e ele teme no seu coração, ele não queria jogar Daniel na cova dos leões. Mas diante do decreto ele estava preso, porque um decreto real não podia ser revogado. Ele podia ser modificado, ele podia ser lançado um outro decreto que viesse de encontro àquele, mas ele não podia ser anulado. E aquele decreto teve que ser cumprido. Pegaram Daniel e levaram e jogaram na cova dos leões. Leões famintos, amados, que naquela época, quando queria se condenar alguém, não se jogava para os leões comida durante dias, para que os leões ficassem extremamente famintos. Quando o condenado era jogado naquela cova, os leões nem esperavam que o corpo chegasse embaixo, já estava todo estraçalhado. Mas a Bíblia diz que Daniel entra naquela cova, e no outro dia, quando o rei chega para perguntar, e que grita: Daniel, porventura o teu Deus te livrou? Daniel, de lá debaixo da cova, diz: ó rei, vive eternamente. O Deus que eu sirvo enviou anjos e fechou a boca dos leões. Amém, Deus, aleluia. Daniel permanece, amados, firme na sua fé, recebendo de Deus milagres, livramentos. Por quê? Porque ele era fiel. E o que Deus nos chama nesta noite é isso. Qual a tua posição? Seja você um Daniel, seja eu um Daniel. Sejamos como Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que mesmo fora da sua terra não perderam a sua identidade com Deus. Ficaram firmes, subiram reis, desceram reis e eles estavam lá firmes. Aleluia. No versículo 10, Daniel, quando soube da escritura assinada, entrou em sua casa, no seu quarto e orava. Eu quero pegar aqui a palavra que o rei fala. Pela manhã, ao romper do dia, o rei com pressa corre para a cova dos leões, chegando clama: ó Daniel, servo do Deus Altíssimo, dá-se acaso que o teu Deus, que tu continuamente serve, tivesse livrado dos leões? Então Daniel diz: ó vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele e também diante de ti, ó rei. Aleluia. E a Bíblia diz mais embaixo que Dario ficou tão chateado que pegou aqueles homens que incriminaram Daniel e jogou na cova dos leões, e os leões estraçalharam aqueles homens e eles foram despedaçados. Muita gente diz para justificar esse milagre: nada, os leões estavam de barriga cheia. Não estava não. Não estava de barriga cheia, porque quando os inimigos caem na cova, eles são despedaçados. Aqueles leões estavam famintos. Aqueles leões estavam extremamente famintos. O que eu quero trazer com vocês, isso aqui, foi meditação do meu coração durante toda essa semana. Deus falou muito comigo no livro de Daniel. Deus falou muito ao meu coração sobre a postura desses homens. E eu chorei muito diante de Deus, pedindo a Ele que me desse graça e força para permanecer firme em minha posição, no chamado que Ele me deu, que foi de pregar e anunciar o Evangelho ao cativo, ao perdido, a levantar os feridos, a trazer restauração aos que estão fracos. E que Deus nos levante, amados, com essa garra, com a garra desses homens. Precisamos de gente determinada, intrépida, que não tem vergonha de dizer que é cristão, que levanta a bandeira do Evangelho com força, seja na cidade, seja nas ruas, seja nas redes sociais, que não tem vergonha de dizer o Deus que serve, porque Deus honra aqueles que levantam a bandeira do seu nome. A Bíblia diz: se me confessar de diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas se negardes diante dos homens, eu também te negarei diante do meu Pai que está no céu. À medida que levantamos uma bandeira, Deus nos respalda. À medida que declaramos e vivemos o Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele nos respalda. E que sejamos assim, desejosos desse tipo de livramento, de milagres. Gleidson conta aqui o depoimento dele. Quantos milagres pequeninos a gente nem se dá conta de que é Deus fazendo em nossas vidas. Pequeninas coisas, amados, livramentos. É uma criança com o dedo na tomada, é uma faca na cozinha, você cortando tempero. Quantas coisas Deus está nos livrando, e às vezes a gente nem percebe esse livramento. Deus protege os que são seus, e aqueles que confessam o seu nome não tropeçam e não caem. E quando algo acontece que parece ser contrário à palavra,
é para nos crescer, é para nos fazer amadurecer, é para nos levar um degrau a mais na maturidade cristã. Amém? E essa foi a minha meditação. Passei a semana toda com esses homens na minha casa, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, meditando, lendo, maravilhada com tantas coisas lindas. Depois desse capítulo 6, Daniel começa a ter visões do que vai acontecer. Daniel tem revelações acerca da vinda do Messias, do arrebatamento da igreja, do fim dos tempos. Ele começa a receber de Deus palavras proféticas do futuro e que ele não estaria nem mais ali para ver. Então ele foi um homem muito usado por Deus e que levantou uma bandeira. Começou jovenzinho. Lá no capítulo 1 diz que eram jovens, tenros, adolescentes, 17, 18 anos talvez, mas eram jovens. E quando ele vai para a Cova dos Leões, ele já estava ali mais ou menos na marca de uns 70 anos, mais ou menos. Ele já era quase um ancião. Então esse tempo todo passou em terra estrangeira e esse tempo todo não se contaminou com os maus costumes dessa terra estrangeira. Ele se permanece firme diante da palavra, diante do Deus de Israel e diante da sua fé. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e que nos dê uma semana gloriosa e que possamos fazer isso como esses homens fizeram. Levantar uma bandeira de fé, levantar uma bandeira intrépida e corajosa. Não importa quem quer que seja, que lhe pergunte a sua fé, diga com firmeza: eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, eu sou cristão, eu procuro seguir os passos de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém, glória a Deus. Vamos colocar em pé, vamos orar. Nós encerrarmos esse culto desta noite. Quero convidar aqui o nosso irmão Valmir, que veio nos visitar nesta noite, para vir até aqui à frente, nós orarmos por ele, né, para Deus assim dar mais força, quando ele puder vir de novo. É só oração.